Você já parou para imaginar o silêncio que pairou após o último suspiro de Jesus na cruz? O mundo não apenas perdeu seu Salvador. Algo invisível foi desenhado por Deus nesse intervalo entre sexta e domingo, que muitos nem consideram quando pensam na cruz. Poucos sabem, mas a Bíblia menciona versículos que revelam que Jesus não simplesmente permaneceu no túmulo. Ele desceu ao lugar dos mortos, e a missão que ele realizou ali pode ser uma das verdades mais surpreendentes e impactantes da fé cristã. Em Lucas capítulo 23, versículo 46, ele entregou o Espírito ao Pai, declarando sua obediência final. Não foi um apagão de consciência, foi um portal entre mundos. O véu do templo rasgou-se, a terra tremeu e sepulturas se abriram. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 53. Sinais visíveis de que algo colossal acontecia no universo espiritual, ao mesmo tempo em que seu corpo jazia no sepulcro. Mas o que realmente significa Jesus ter descido às partes mais baixas da terra? É o que o Salmo capítulo 16, versículo 10 já profetizava. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Pedro cita isso em Atos capítulo 2, versículos 27 a 31, aplicando diretamente a Cristo. Ele desceu, mas não foi destruído. Ele foi preservado da corrupção e voltaria em glória. Para entender o plano divino por trás dessa descida, precisamos olhar para Lucas capítulo 16, a parábola de Lázaro e o rico. Jesus faz menção de um lugar chamado Seio de Abraão, onde os justos aguardavam consolo, separados por um abismo irrevogável dos condenados. Havia um Sheol dividido, uma área de tormento e outra de consolo, conhecida como o Seio de Abraão. Ao morrer, Jesus não desceu ao tormento, mas ao Seio de Abraão, o lugar onde almas fiéis esperavam pelo cumprimento da promessa. Ele não desceu para ser consolado. Ele desceu como Senhor soberano, com autoridade espiritual. Em João capítulo 10, versículo 18, ele afirma com total clareza que ninguém tirava sua vida. Ele a entregava voluntariamente. Isso significa que sua morte foi um ato consciente, não um desmaio espiritual. E a descida ao Sheol foi parte desse plano elaborado para restaurar a presença de Deus aos justos, de dentro para fora. Se você percebeu até aqui essa profundidade, comenta "Mistério revelado". Me diz se já tinha pensado nisso alguma vez. E compartilha com alguém que precisa entender a vitória silenciosa de Cristo. A cruz não foi o fim, foi o começo de algo maior. Agora que já começamos a enxergar esse quadro espiritual, vamos aprofundar na missão que Jesus realizou durante esses 3 dias. Esses dias não foram um intervalo qualquer. Eles foram proféticos e precisos. Mateus capítulo 12, versículo 40, registra que ele disse: "Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra." O coração da terra não é uma metáfora poética. É uma linguagem espiritual que diz algo profundo sobre sua missão. Em Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10, Paulo explica esse movimento de forma contundente. Cristo desceu às partes mais baixas da terra e subiu, levando cativo o cativeiro. Não foi uma descida resignada, foi uma ocupação deliberada e conquisteira. Ele entrou não como prisioneiro, mas como libertador, despojando principados e potestades, Colossenses capítulo 2, versículo 15, e mostrando vitória no reino invisível. Pergunta para você agora: quantas vezes ouvimos falar da ressurreição, mas quase nunca ouvimos sobre essa descida? O evento da ressurreição começa a fazer sentido completo quando entendemos que a vitória de Cristo estava declarada antes dos anjos sequer saberem. A carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20, apresenta uma das declarações mais enigmáticas. Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. Notou que isso não significa oferecer salvação a seres humanos mortos. A Bíblia esclarece que esses espíritos não eram pessoas, mas seres espirituais que se rebelaram. Citado em Judas, versículo 6, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Eles foram presos na escuridão até o juízo final. E Jesus proclamou, não para libertá-los, mas para declarar que a promessa foi consumada e que a vitória era definitiva. Isso é monumental. Ele não desceu aos infernos para sofrer. Ele desceu como rei, proclamando sua autoridade e triunfo eterno. Ele fez um anúncio, um decreto de vitória cósmica que ecoou nas regiões onde a criação, por muito tempo, acreditou estar segura.
Se você está entendendo isso, escreve aí: Jesus proclamou vitória. E compartilha este vídeo com alguém que precisa saber que a cruz rompeu algo que ninguém mais poderia romper. Por fim, vamos conectar tudo isso ao cumprimento visível da redenção. Depois desses 3 dias, onde o invisível entrou em revolução, vem a ressurreição corpórea, o túmulo vazio, o Cristo vivo que aparece aos discípulos, provando que a morte foi vencida de vez. Mas isso só faz sentido quando vemos que ele já havia triunfado antes de emergir em glória. Nesse movimento espiritual, os justos mortos foram liberados. Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, fala sobre sepulturas que se abriram e santos que ressuscitaram e entraram na Cidade Santa após a ressurreição. Isso é uma pista visível de que algo sobrenatural aconteceu realmente. O êxodo espiritual foi real. Depois disso, ele ascendeu e entrou no Santo dos Santos Celestial com o seu próprio sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 12, estabelecendo redenção eterna. Ele não voltaria ao túmulo. Ele subiu em glória e apresentou diante do Pai o preço pago por todos os que creram, o sacrifício eterno concluído. Paulo resume essa glória em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa exaltação não é futura, ela é presente. Jesus é Rei da Glória. Ele detém as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. A morte não mais tem poder sobre quem está em Cristo. Se você crê nessa verdade, deixa nos comentários: Jesus é o Rei vitorioso. Compartilha este vídeo como declaração de fé e segue o canal SCM Bíblia para receber mais revelações que mostram o que a Bíblia realmente diz, e não o que o homem supõe. Se essa revelação falou com você, comenta Mistério Revelado aqui nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha com alguém e se inscreve no canal SCM Bíblia, onde a palavra de Deus se revela como você nunca viu.